Olá, eu sou o pastor Ivon Silva e nós estamos em mais uma transmissão. E essa transmissão tem o objetivo de levar a você, a sua família, a palavra de Deus. Palavra esta que consola, que conforta, que motiva, que alegra, que apoia, que orienta, mas que salva. Em Cristo Jesus somos mais que Salvador. E hoje nós temos o pregador, o mensageiro, é o diácono Eudes de Almeida. Ele hoje estará falando desse amor, dessa bondade, dessa graça e da misericórdia de Deus. Irmão Eudes, fique à vontade, a palavra está com o irmão. Muito obrigado, irmão pastor Ivon. Boa noite, obrigado a você também que nos acompanha através do Facebook. E para nós, como eu sempre digo, é uma alegria tê-lo conosco, um privilégio. E desejo que todos sejam muito bem-vindos para que juntos possamos aprender a respeito da palavra de Deus. Essa palavra que transforma, essa palavra que muda corações para todos aqueles que a aceitam em suas vidas. E por isso, o nosso desejo é que essa palavra, mais uma vez, possa falar ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Por isso, vamos meditar juntos na palavra de Deus. Mas antes disso, vamos orar, vamos buscar a orientação de Deus, vamos buscar a sabedoria, o entendimento, que não vem de mim, mas vem do alto, vem de Deus. Então oremos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença. Nós te rogamos, Senhor, que a tua palavra possa falar aos corações daqueles que aqui estão presentes e também dos nossos queridos, amados irmãos, queridos amigos, Senhor, que nos ouvem através dessa plataforma do Facebook e também pelo nosso canal. Que a tua palavra, Senhor, possa falar mais uma vez profundamente aos nossos corações. Esse é o nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa alegria no Senhor. E assim nós te louvamos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar com todos um versículo da palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. Esse versículo é muito conhecido mesmo, mas muitas vezes interpretado de forma errada, assim podemos dizer. Tá? Então, nós vamos discursar um pouco a respeito desse versículo e vamos aprender juntos também. Tá? Então, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, a palavra de Deus nos diz assim, o apóstolo Paulo diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ou as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fizeram novas. Então, nós podemos entender aqui que o apóstolo Paulo, ele já cita esse versículo dizendo que todo aquele que verdadeiramente se converte ao Senhor, todo aquele que tem o seu coração transformado pelo Senhor, ele passa a ter uma nova vida. Ou seja, aquelas coisas velhas que antigamente faziam parte da sua vida, do seu cotidiano, tudo isso deve ficar para trás. Porque quando você verdadeiramente, assim como eu disse, recebe Cristo como seu legítimo Salvador, você é experimentado a viver uma nova vida. Então, e é sobre isso, como eu disse, que nós vamos falar um pouco. Então, muitas vezes, o significado desse versículo, para algumas pessoas, tem um sentido assim, de uma mudança que ela é feita automaticamente. Então, você se converteu, automaticamente você muda. Muda o quê? Os seus desejos, as suas vontades, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Mas nós que somos conhecedores da palavra de Deus, e você também que gostaria de ser um conhecedor da palavra de Deus, se você aprofundar um pouco mais
buscando a respeito desse versículo, você também vai entender. Porque existe uma diferença que ela é bem clara entre conversão e santificação. Ou seja, a conversão não é a mesma coisa que santificação. O que é conversão? É apenas o início de um processo, né, que se estende pelo resto da vida daquele que aceita a Cristo como seu legítimo Salvador. Não é porque eu aceitei a Cristo hoje que eu estarei pronto amanhã. Não, a palavra de Deus, esse processo de conversão, ele se estende pela sua vida inteira. Então, é uma coisa assim que ela é progressiva. A cada dia você vai melhorando, a cada dia você vai tendo entendimento das coisas, e cada dia você vai buscando mais e mais, e a cada dia você entra num processo de melhoramento em busca da santificação. Então, muitas vezes, o crente, ele digamos assim, moldado à imagem de Cristo. E assim ele pode dizer, como Paulo, né, no decorrer da sua caminhada, diz, né, eu aprendi. Então, esse eu aprendi, como eu disse, é um processo contínuo, né? A cada dia você vai aprendendo mais e mais, a cada dia você vai se tornando melhor, né? A cada dia você vai entendendo verdadeiramente o verdadeiro significado de Cristo, você vai crescendo espiritualmente, né? O seu relacionamento com Deus, a cada dia, ele vai melhorando mais e mais, né? Então, e é isso que o apóstolo Paulo diz, né, em Filipenses capítulo 4, e o verso 11. Então, o apóstolo Paulo diz, aprendi a estar contente. Então, eu aprendi a estar contente. Isso quer dizer o quê? Isso diz que é uma coisa adquirida posteriormente, né? Não foi na conversão, no ato da conversão. Então, a cada dia ele aprendeu a estar contente, aquelas coisas foram ficando mais claras, né, mais esclarecida, ele foi tendo mais entendimento, discernimento das coisas, e assim acontece com todos nós que aceitamos a Cristo como nosso legítimo Salvador. Muitas vezes nós somos levados a esse entendimento, a interpretar esse versículo de forma errada, porque se alguém está em Cristo, como eu disse, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, muitas vezes a gente pensa, se o crente é convertido, os seus problemas acabaram, né? Tudo ficou para trás, eu não vou sofrer, eu não vou mais ter provação, né? Eu não vou ter nenhum tipo de doença, eu não vou ter um desemprego, né? Eu não vou ficar aflito, eu não vou ficar ansioso, né? Mas não é assim, né? Não é assim. Então, muitas vezes, nós somos tentados a entender que você decreta e Deus realiza na sua vida, né? Ou você profetiza e tudo se resolve. Não é bem assim. Como eu disse, esse processo ele é contínuo. Dia após dia você vai melhorando, você vai tendo entendimento das coisas. E tem uma frase que John Wesley cita, né? A conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo de dentro do cristão. Então, veja bem, a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo de dentro do cristão. Não é? E analisando mais um pouco, buscando mais entendimento a respeito disso, o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 13, os versos 13 e 14. Tá? Eu falei, desculpa, Filipenses capítulo 3, tá? O verso 13 e 14. Olha só o que diz em Filipenses 13 e 14. O verso 13 de Filipenses diz assim, o 13 eu não falo. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E o verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esse versículo é baseado no que o apóstolo Paulo
nos diz, né, que nós devemos entender o significado de desprender-se do passado. Porque se eu estiver preso ao passado, eu não vou conseguir avançar. Né? Então eu preciso entender isso. Né? Ou torna a repetir, né, que o Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Então, eu tenho que me desprender do passado para que eu possa verdadeiramente me tornar uma nova criatura. Né? Nós precisamos entender não apenas esse versículo como uma sugestão. O apóstolo Paulo não está sugerindo que você faça isso, mas não é uma sugestão, digamos assim, não é um conselho, mas é uma orientação pela parte de Deus para nós, né? Para nós. Então, quando Paulo diz assim, né, esquecendo das coisas que para trás ficam, ele nos mostra que muitas pessoas não conseguem esquecer o passado, né? Tem gente que permanece presa ao passado. Então, as coisas velhas, infelizmente, ainda não se tornaram novas. Por quê? O passado ainda está presente nessa pessoa. E para existir uma situação de avanço na sua vida, essas coisas velhas precisam ficar para trás. Você precisa se desprender das coisas que ficaram para trás. Né? Então, nós, quando convertemos a Deus, entramos por uma porta, trilhamos um caminho em direção ao alvo. Né? E esse alvo é quem? É Cristo. E a dificuldade, muitas vezes, de trilhar esse caminho é nos prender no nosso passado. Então, tudo isso precisa ser resolvido. Né? Tudo isso precisa ser resolvido. Lá em Lucas 17, verso 32, Jesus diz, né, lembrai-vos da mulher de Ló. Né, Jesus Cristo falou, lembrai-vos da mulher de Ló, justamente para orientar, né, aquelas pessoas. Por quê? Nós sabemos, né, que a mulher de Ló, ela não seguiu a orientação, né? Ela olhou para trás, né, para as coisas que ficaram para trás. E o que aconteceu com ela, né? Ela se tornou uma estátua de sal. Por quê? O seu coração ainda estava preso ao passado. Então, para nós sermos uma nova criatura, nós temos que nos desprender do nosso velho homem. Né? Então, o novo coração, né, precisa ser feito, né, digamos assim. Então, a palavra de Deus mostra o quê? Que a mulher de Ló, ela desobedeceu uma orientação. Né? Então, a orientação que Deus tinha dado era para que Ló, né, e toda a sua família deixasse. Né? Deus deu a oportunidade, né, para aquela família deixar aquele lugar. Né? Mas, não seguindo a orientação, a mulher de Ló virou-se para trás, né? Um apego às coisas que são passageiras, as coisas que são temporais. Ela simplesmente olhou para trás e Deus deu a orientação para que ela não olhasse para as coisas do passado, ou seja, para as coisas antigas, para as coisas que eram passadas na sua vida. Então, nós temos que entender o significado de não olhar para trás para eu poder avançar. Deus está falando de um profundo desprendimento. Se desprender daquele lugar, né, do lugar onde te prende ao passado. Então, mover-se. Então, mova-se para adiante. Prossiga, né, no que Deus tem para você. Né? E não tenha saudade do que ficou para trás. Né? Enquanto você tiver saudade daquilo que ficou para trás, infelizmente você não vai conseguir avançar. Né? Então, não dê valor às coisas passadas, às coisas que são velhas, antigas. Né? Então, se você verdadeiramente se converteu a Jesus Cristo,
olhe para o alvo. O alvo é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo vai te ajudar dia após dia para que você possa, né, passar desse estado de conversão para um estado de santificação. Você vai melhorando dia após dia, né? Então, muitas vezes as pessoas se convertem, né? Tem pessoas que se convertem, saíram do mundo, mas não permitiu que o mundo saísse dela ainda. Infelizmente, né? Essas pessoas não vão conseguir avançar, porque estão presas ao passado, né? Então, no Novo Testamento, né, o Novo Testamento, Mateus, Lucas, Marcos, João, né? Então, ele apresenta o novo. O novo de Deus é quem? É Cristo, né? Então, o novo de Deus é Cristo. Nos mostra que Cristo nos dá um novo nascimento. Em João 3,3, olha só o que está escrito no Evangelho de João 3,3. Diz assim, em João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então, aquele que não nasceu verdadeiramente dentro de si, né, não pode ver o reino de Deus. Né? Lembra lá da figura de Nicodemos, o que aconteceu com ele? Né? Verdadeiramente, né, as coisas se tornaram novas para ele, porque ele nasceu de novo. Então, eu e você, nós precisamos nascer novamente, né, para que possamos alcançar o reino de Deus, né? Nós temos que nascer de novo para que esse velho homem possa ser desprendido de nós e a nova criatura possa fazer parte da nossa vida. Então, em Cristo, Deus nos dá o quê? Um novo coração. Né? Em Cristo, Deus nos dá uma nova identidade. Em Cristo, Deus nos dá uma nova aliança. Né? Deus nos dá uma nova aliança a partir do momento que nós verdadeiramente nos entregamos a Ele, né? De corpo e alma. Né? Então, quem é uma nova criatura, né? Como diz em 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura indica ou implica em ser semelhante a Jesus. Eu preciso ser semelhante a Jesus para que eu tenha uma nova vida. Ou seja, ter um interesse diário em ser igual a Jesus. Como assim ser igual a Jesus? Em seus pensamentos, em palavras e ações. Né? Muitas vezes nós podemos pensar, mas eu não vivi no tempo que Jesus vivia, né? Jesus fez muitos milagres, né? Fez tantas coisas, usou de longanimidade, de misericórdia, de graça em favor de tantas pessoas. Mas hoje você pode ser semelhante a Jesus. De que maneira? Como eu disse, em pensamentos, né? Em palavras, em ações, né? Em tudo isso, né? Através da palavra de Deus. Quando eu leio os evangelhos, né? Quando eu aprendo de Deus, quando eu conheço mais e mais a bondade, da misericórdia de Deus, a cada dia eu vou me tornando semelhante a Jesus. Né? Eu quero que as pessoas identifiquem Jesus em mim. Eu quero que as pessoas identifiquem o caráter de Jesus na minha pessoa. Então, para isso, eu tenho que ser semelhante a Jesus nos seus pensamentos, nas suas palavras, né, aprendendo da palavra de Deus, repassando para as outras pessoas o plano da salvação, realizando ações, né, para que essas pessoas possam alcançar a Jesus Cristo, para que essas pessoas possam ser novas criaturas. Né? Tudo isso eu posso levar ao conhecimento das pessoas. Né? Basta
que eu tenha esse entendimento que, a partir do momento que eu sou uma nova criatura, eu preciso andar neste caminho, né? Quem nasceu de novo, né, está cada vez mais consciente do que? Do amor de Deus, da presença de Deus e da graça de Deus. Então, cada dia o amor de Deus ele vai se fortalecendo na minha pessoa. Cada dia eu vou aprendendo a amar o meu próximo como a Jesus me amou. A cada dia a graça de Deus, eu vou ter mais conhecimento da graça de Deus, eu vou poder falar mais da graça de Deus para as outras pessoas, né? Então, eu posso falar da presença de Deus. Então, eu tenho que andar consciente da graça de Deus. Eu entro na presença de Deus. Nós vivemos na presença de Deus, né? Nós vivemos na presença de Deus. Então, eu preciso estar consciente. Onde eu vou, o Espírito Santo vai comigo, né? E Ele está presente também. Ele está aqui agora. Ele está também com você que nos ouve através desse aplicativo. Então Deus, Ele é onipresente. Né? Ele está em todos os lugares. Então, quem nasce de novo, assim como eu disse, a cada dia ele torna-se consciente do amor de Deus, dessa presença de Deus. Então, a presença de Deus, antigamente, ele estava no Santo dos Santos, onde uma vez por ano o sumo sacerdote ele entrava e fazia expiações, né? Então, a partir do momento que Jesus Cristo, né, o Espírito Santo de Deus habita em nós, então o Espírito de Deus ele está em todos os lugares. Então, ele está aqui, né? Ele está aí com você. Né? Então, é isso que é o importante, né? Então, quem é nova criatura, ele tem facilidade de reconhecer os seus erros. Ou seja, não é inerrante, né? Tem aquelas pessoas que pensam que nunca erram, né? Não erram mais por eu ser uma nova criatura. Não, nós erramos. E nós precisamos reconhecer os nossos erros e buscar, né, a todo instante essa transformação. Se eu erro com uma pessoa, nada mais justo, se eu estou em Cristo, se eu sou uma nova criatura, mais do que justo eu chegar nessa pessoa, pastor Igon, hoje eu errei com o Senhor, me perdoe, me desculpe. Né? Não simplesmente, ou se a pessoa errou com você toma a atitude de ir lá conversar com a pessoa para que tudo isso possa ser ajustado. Então, é o Espírito de Deus, né? Então, não deve haver dificuldade nisso. Se eu sou uma nova criatura, né? Se alguém está em Cristo, então não deve haver esse tipo de dificuldade. Né? Afinal de contas, assim como eu disse, o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim. Tá? Então, essa atitude de não perdoar, de não querer, né, resolver as coisas, isso é da pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus. Ainda não abandonou a sua velha prática, a sua velha vida, né? Que ainda vive na carne. Mas se eu sou verdadeiramente uma pessoa convertida, se eu estou em Cristo, né? Eu sou uma nova criatura. Então, eu preciso andar de forma digna, né? Eu preciso ter um novo relacionamento com Deus e um novo relacionamento com o meu próximo, né? Para que eu possa aprender todos os dias, né? Então, aquele que não perdoa, isso é uma pessoa que é orgulhosa, isso é coisa da carne. Mas Deus quer que você seja diferente, né? Você que verdadeiramente conheceu e conhece a Cristo, né? Então, quem é nascido de novo tem fome e sede da palavra de Deus. Então, se eu sou uma nova criatura, se eu sou um recém-convertido, se eu sou convertido, eu tenho que buscar mais e mais a respeito da palavra de Deus. Eu preciso ter essa fome e essa sede da palavra de Deus, né? E não é de qualquer palavra, é da palavra de Deus. Essa palavra que nos fala a todo momento, a todo o instante, né? Então,
nós somos identificados através da palavra, do bom testemunho, do relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus. Então, quem é nascido quer compreender mais e mais a respeito do que? Dessa nova aliança que eu tenho com Cristo, né? Quem eu sou em Cristo, o que eu possuo em Cristo, o que eu posso ser em Cristo. Então, a palavra de Deus, ela vai me orientando, a palavra de Deus vai me fortalecendo a respeito disso tudo. Eu vou tendo sabedoria, eu vou tendo discernimento, entendimento das coisas. E também, quem é nova criatura tem o reino de Deus como prioridade. Então, quem é novo convertido, ou quem é nascido, quem é nova criatura, tem o reino de Deus como prioridade. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 6 e o verso 33. Mateus 6, 33. Diz assim: mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados com o que vocês vocês vão comer, que vocês vão beber, que vocês vão vestir, como diz o capítulo 6 de Mateus. Né? As coisas do dia a dia, não fiquem ansiosos por isso, né? Com nada disso, porque aqueles que têm um relacionamento de aliança com Deus estão preocupados com outras coisas e não com essas coisas. Olha o que diz o verso 32 desse capítulo aí mesmo. Nós vemos o verso 33 ao 32. Porque os gentios, né? Gentios é a linguagem da época que Jesus usava, né? E que procuram todas essas coisas, né? Preocupados, ansiosos, quanto que haver de comer, ou beber, ou vestir, né? Então, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Né? Então, a palavra está dizendo para você ficar, né, despreocupado com tudo isso. Porque Deus, Ele te sustenta. Né? Não é que você tem que ficar enfurnado na igreja, né, sempre preocupado com as coisas. Mas, se você estiver no seu trabalho, se você estiver na sua casa, né, fique tranquilo. Deus, Ele vai te prover. Né? Deus, Ele vai te sustentar. Então, Deus, Ele quer que você dê prioridade às suas coisas. E as demais coisas, Deus, com certeza, Ele vai acrescentar na sua vida. Ou seja, foque no seu relacionamento com Deus. Né? Então, como eu disse, foque no relacionamento vertical, né? E as coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, Deus, Ele acrescenta sempre o que é necessário na sua vida. Pode ficar absolutamente tranquilo. Né? Nós temos um exemplo dos 3 jovens lá da Babilônia, Ananias, Misael e Azarias. Né? Não teve ninguém que impedisse, né, a promoção daqueles 3 jovens. Né? Ninguém. Tentaram impedir, mas eles não se curvaram diante das pressões do mundo. Deus concedeu a eles o quê? Ao final de tudo. Né? Graça e favor diante do rei. Eles se conservaram. Né? Eles se mantiveram fiéis. Né? Eles não ficaram ansiosos com as coisas. Eles focaram no relacionamento com Deus. E Deus, né, justificou a cada um deles. Então, como diz o verso, né? Mas buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, pode ficar tranquilo. Né? Deus é que nos sustenta. Né? Deus
é que nos sustenta. E também quem é nascido de novo tem Jesus como centro da sua vida. Então Jesus ele precisa ser o centro da sua vida. Tá? Então, não olhe para as coisas que ficaram para trás. Olhe para as coisas que estão adiante de você. Então, olhe para as coisas que ficaram, porque o sangue de Jesus te lavou. Né? A partir do momento que você se converteu a Jesus Cristo, o sangue de Jesus te lavou de todos os seus pecados. O sangue de Jesus também te purificou de todos os pecados. E por que não Jesus Cristo, Deus, ser o centro da minha vida? Olha as coisas que Jesus faz na vida daquele que o aceita, né? Então, o sangue de Jesus te livrou dos seus pecados, o sangue de Jesus te purificou de todos os seus pecados, ou seja, já não estou preso ao meu passado. Né? Eu já não estou preso ao meu passado. Então, nós precisamos entender que Deus não só deu o perdão a cada um de nós, mas também Deus concedeu a cada um de nós a justificação de todos os nossos pecados. Ou seja, não há condenação em quem está em Cristo. Então Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para você. Deus, Ele quer te abençoar. Né? Você gostaria de se tornar uma nova criatura? Você gostaria de abandonar verdadeiramente as coisas velhas e passar a viver uma vida de coisas novas? Como diz o apóstolo Paulo, né? Assim como nós lemos, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você gostaria de se tornar nova criatura? Você gostaria de abandonar as coisas velhas, as coisas que são passadas, os pecados da sua vida? Você gostaria que tudo se fizesse novo a partir do momento que você aceitasse a Jesus Cristo como seu legítimo Salvador? Esse é o tempo, amado. Esse é o momento. Aqui e agora é o momento para que você possa fazer essa mudança que é tão necessária na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Então Jesus Cristo está te chamando para que você possa fazer parte dessa nova família em Cristo. Então, obrigado. Gratidão por estar aqui conosco e gratidão por esse tempo que passamos juntos e que a palavra de Deus, mais uma vez, com certeza, falou ao meu, ao seu, ao nosso coração. Muito obrigado. A palavra de Deus já é assim, simples, objetiva, direta, verdade absoluta, para mim e para você. Por isso que nós aprendemos a amar Jesus Cristo, a Deus, por tudo que Ele fez, faz e fará. Que também Deus possa te abençoar. Convide os seus amigos para assistir esse vídeo. A gente vai publicar ele no YouTube também. Mas aí mesmo você pode compartilhar pelo WhatsApp, você pode compartilhar pelo Messenger. Você tem muitas oportunidades. Nós, da Igreja Evangélica Neotestamentária aqui do Jardim Vila Rica, em Vargem Grande, ficamos muito felizes e rogamos a Deus que continue derramando bênção sobre bênção na sua vida, em nome de Jesus.